Dezembro de 2025. Enquanto o mundo corre para frente, alguns lugares em Ohio permanecem congelados no tempo. Cidades inteiras, desaparecidas. Não destruídas. Não evacuadas. Simplesmente esquecidas. Neste momento, enquanto você ouve minha voz, existem dezenas de ruas desertas no interior de Ohio. Casas com os móveis ainda dentro. Lojas com os produtos ainda nas prateleiras. Escolas com os livros ainda nas carteiras. Lugares onde o tempo simplesmente parou. Mas o que acontece quando uma cidade morre? Para onde vão as almas que ali viveram? Para onde vão seus sonhos, suas histórias, suas memórias? E mais importante, elas realmente partiram? Bem-vindo ao Abismo Noir, onde a verdade se esconde. Ohio, o coração da América. O estado conhecido por suas intermináveis fazendas de milho, sua poderosa indústria, suas cidades vibrantes e cheias de vida. Um lugar onde milhões de pessoas construíram seus lares, criaram suas famílias, viveram seus sonhos. Mas há um Ohio que poucos conhecem. Um Ohio que não aparece nos cartões postais. Um Ohio que os guias de turismo preferem esquecer. Um Ohio sombrio. Misterioso. Um Ohio amaldiçoado. Ao longo dos últimos 150 anos, dezenas de cidades neste estado simplesmente deixaram de existir. Não por guerras. Não por desastres naturais. Não por epidemias ou catástrofes. Mas por algo muito mais perturbador, a indiferença do progresso. Quando as minas se esgotaram, ninguém olhou para trás. Quando as fábricas fecharam, ninguém se importou. Quando as ferrovias mudaram de rota, ninguém lembrou daqueles que ficaram. Hoje, essas cidades fantasma permanecem como cicatrizes abertas na paisagem de Ohio. Testemunhas silenciosas de vidas que foram vividas, e talvez ainda sejam. Monumentos esquecidos de um passado que se recusa a morrer. Esta é a história que elas têm para contar. E eu vou ser sua voz. Para entender as cidades fantasma de Ohio, precisamos voltar ao século XIX. A era do carvão, do ferro e das ferrovias. Uma época de expansão desenfreada, de riqueza fácil, de promessas de um futuro brilhante. Ohio era o coração pulsante da Revolução Industrial Americana. Uma potência econômica sem igual. Pequenas cidades brotavam da noite para o dia ao redor de minas de carvão, fábricas de ferro e estações ferroviárias. Onde havia recursos, havia esperança. E onde havia esperança, havia vida. Centenas de famílias se mudavam para esses lugares remotos. Imigrantes da Europa, sonhando com uma vida melhor. Americanos do leste, buscando novas oportunidades. Todos unidos por um objetivo comum: construir um futuro para seus filhos. Eles ergueram casas com suas próprias mãos. Construíram escolas para suas crianças. Fundaram igrejas para suas almas. Criaram comunidades inteiras do zero, no meio de florestas selvagens e terras inexploradas. Mas o progresso é cruel e impiedoso. Quando as minas se esgotaram, os empregos desapareceram. Quando as fábricas fecharam, as famílias partiram. Quando as ferrovias mudaram de rota, o silêncio tomou conta. E o que resta quando uma cidade morre? Prédios vazios com janelas quebradas. Ruas silenciosas onde a erva daninha cresce entre as pedras. Cemitérios esquecidos com lápides ilegíveis. E histórias impossíveis que desafiam a razão. Histórias que se recusam a morrer. Vamos explorar 4 das cidades fantasma mais assombradas de Ohio. Lugares onde o passado ainda respira. Onde os ecos da história se manifestam de formas inexplicáveis. Prepare-se.
Esta jornada não é para os fracos de coração. Nossa primeira parada é Moonville. Ou melhor, o que sobrou dela. Fundada em 1856 no condado de Vinton, no sudeste de Ohio, Moonville era uma pequena cidade mineradora como tantas outras. No auge de sua existência, tinha cerca de 100 habitantes. Uma escola modesta, uma pequena igreja de madeira, um armazém geral que vendia de tudo. Uma comunidade simples, mas próspera. Um lugar onde todos se conheciam pelo nome. Mas Moonville tinha um problema. Um problema que selaria seu destino de forma trágica. A ferrovia que atravessava a cidade passava por um túnel estreito e perigoso. Um túnel escavado na rocha, com apenas espaço suficiente para um único trem passar. E foi nesse túnel que tudo começou. O ano era 1859. Um guarda ferroviário chamado Laviade estava fazendo sua ronda noturna, como fazia todas as noites há anos. Ele conhecia cada pedra daquele túnel, cada curva, cada sombra. Carregava uma lanterna antiga, sua única companhia na escuridão absoluta, caminhando lentamente pelos trilhos gastos pelo tempo. De repente, sem aviso, um trem surgiu da escuridão. Laviade não ouviu o apito. Não sentiu a vibração. O trem simplesmente apareceu, como um monstro de metal emergindo das profundezas da terra. Desesperado, Laviade acenou com sua lanterna. Acenou com toda a força que tinha. Gritos que ninguém poderia ouvir sobre o rugido da locomotiva. Mas o maquinista não o viu a tempo. Não havia espaço para fugir. Não havia salvação. O impacto foi fatal. Instantâneo. Sem piedade. Desde aquela noite terrível, dezenas de pessoas relataram fenômenos inexplicáveis no túnel de Moonville. Uma luz misteriosa que aparece do nada. Uma lanterna balançando no escuro, sem ninguém para segurá-la. Alguns dizem ouvir passos ecoando nas paredes de pedra. Outros juram ter visto a silhueta de um homem, momentos antes de desaparecer no nada. Mas a história de Laviade foi apenas o começo. Ao longo dos anos seguintes, pelo menos 5 mortes violentas foram registradas naquele mesmo túnel. Trabalhadores atropelados. Viajantes perdidos. Pessoas que simplesmente entraram no túnel e nunca mais saíram. E cada uma dessas mortes adicionou mais uma camada ao mistério. Em 1880, a mina de carvão que sustentava Moonville se esgotou. Sem trabalho, as famílias começaram a partir, uma a uma. Primeiro os jovens. Depois as famílias com crianças. Por fim, apenas os mais velhos, agarrados às suas memórias. Em 1947, o último residente deixou Moonville. A cidade morreu oficialmente. Mas o túnel permanece. Firme. Imóvel. Esperando. E a lanterna, dizem que ainda balança na escuridão. Todas as noites. Sem exceção. Próxima parada, Boston Mills. Uma cidade que não foi apenas abandonada, foi literalmente engolida pela natureza. Fundada em 1806, Boston Mills era uma das comunidades mais antigas e respeitadas do norte de Ohio. Localizada às margens do rio Cuyahoga, em um vale fértil cercado por florestas densas, a cidade prosperou durante mais de 1,5 séculos com seus moinhos de grãos e serrarias movidas pela força da água. Durante décadas, Boston Mills foi um importante centro de comércio regional. Centenas de pessoas viviam ali, em casas de 2 andares com varandas acolhedoras. Crianças brincavam livremente nas ruas de terra. Famílias se reuniam nos domingos para piqueniques às margens do rio. Era uma vida simples, mas plena. Um pedaço do paraíso no interior da América. Mas em 1974,
algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria para sempre o destino de Boston Mills. O governo federal decidiu criar o Cuyahoga Valley National Park, um parque nacional para preservar a beleza natural do vale. E Boston Mills estava bem no meio da área designada para preservação. Os residentes foram notificados. Foram forçados a vender suas propriedades ao governo por preços muito abaixo do valor de mercado. Alguns resistiram. Entraram com processos. Protestaram. Mas no final, todos tiveram que partir. A lei era clara. O progresso não esperava. A cidade foi desocupada em questão de meses. E então, algo estranho começou a acontecer. As casas não foram demolidas imediatamente como previsto. Elas ficaram ali, vazias, esperando um destino que nunca chegava. Meses se passaram. Anos. E pessoas começaram a relatar atividades inexplicáveis. Luzes acendendo e apagando em casas sem eletricidade. Não uma luz ocasional. Luzes que seguiam padrões. Que respondiam a estímulos. Que pareciam conscientes. Sons de crianças brincando em ruas completamente desertas. Risadas alegres. Gritos de diversão. Mas quando os investigadores chegavam, não havia ninguém. Apenas o silêncio e o vento. Portas se abrindo e fechando sozinhas. Janelas que quebravam sem explicação. Objetos que se moviam durante a noite. Um guarda florestal relatou em 1982 um encontro que o marcaria para sempre. Ele estava fazendo sua ronda noturna quando viu uma mulher idosa sentada na varanda de uma das casas abandonadas. Ela usava roupas antigas, do início do século. Parecia completamente em paz, balançando em uma cadeira que rangia a cada movimento. Preocupado, o guarda se aproximou para perguntar se ela precisava de ajuda. Afinal, não era seguro uma idosa estar sozinha em um prédio abandonado no meio da floresta. Mas quando ele chegou perto o suficiente para falar, a mulher desapareceu. Simplesmente, desvaneceu no ar. A cadeira continuou balançando por alguns segundos, como se ainda houvesse alguém sentado nela. O guarda nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Hoje, a maioria das estruturas de Boston Mills foi demolida. Restam apenas fundações de pedra cobertas de musgo e vegetação. Mas os relatos continuam até hoje. Visitantes do parque frequentemente se perdem nas trilhas próximas ao antigo local de Boston Mills. Mesmo com mapas detalhados. Mesmo com GPS funcionando. Eles descrevem uma sensação avassaladora de desorientação. De estar sendo observado por olhos invisíveis. De não estar sozinho. A natureza reclamou Boston Mills. As árvores cresceram onde antes havia casas. A floresta cobriu onde antes havia ruas. Mas as memórias se recusam a ser enterradas. Nossa terceira cidade fantasma é Haydenville. Um lugar onde o silêncio é ensurdecedor. Fundada em 1873 por Peter Hayden, um ambicioso empresário do ramo metalúrgico, esta cidade no condado de Oakland foi construída ao redor de uma única indústria, a Hayden Furnace Company. Uma fornalha de ferro monumental que empregava centenas de trabalhadores e produzia toneladas de metal por dia. A fornalha funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O fogo nunca se apagava. As chaminés nunca paravam de fumegar. O barulho era constante. Incessante. Marteladas ritmadas. Explosões controladas. O rugido do metal fundido escorrendo em formas. Para os 300 residentes de Haydenville, aquele som era a trilha sonora de suas vidas. Eles nasciam ouvindo as marteladas. Cresciam no ritmo das explosões.
Dormiam embalados pelo rugido da fornalha. Era o som do progresso, do emprego, da sobrevivência. Era o som que significava que tudo estava bem. Trabalhadores vinham de todas as partes do mundo. Imigrantes portugueses, alemães, irlandeses, todos unidos pelo trabalho árduo e pela esperança de uma vida melhor. Eles suavam juntos, sangravam juntos, construíam juntos. Mas em 1916, tudo mudou. A demanda por ferro despencou. A concorrência de fábricas maiores era esmagadora. A Hayden Furnace Company não conseguiu mais se manter. Em uma única reunião, os donos decidiram: a fornalha seria fechada. E da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, o som parou. Imagine décadas de barulho constante, de marteladas, de explosões, de vozes gritando. E então, silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo, tão completo, que parecia ter peso. Um silêncio que machucava os ouvidos de quem o ouvia. Os trabalhadores partiram. As famílias se mudaram. Em questão de meses, Haydenville estava completamente deserta. As casas ficaram vazias. As ruas ficaram silenciosas. A fornalha, outrora o coração pulsante da cidade, ficou fria e escura. Mas aqui está o que é perturbador. Verdadeiramente perturbador. Pessoas que visitam as ruínas de Haydenville ainda hoje relatam ouvir sons. Não os sons normais de uma floresta. Não o vento soprando entre as árvores. Não os pássaros cantando. Mas sons industriais. Sons que não deveriam existir. Marteladas distantes, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O rangido familiar de metal sendo dobrado. Vozes de homens gritando instruções em idiomas estrangeiros. Em 2003, um grupo de exploradores urbanos decidiu passar a noite nas ruínas de Haydenville. Eles montaram seus equipamentos, ligaram seus gravadores e esperaram. Quando reproduziram as gravações da manhã seguinte, ficaram chocados. Nos áudios, era possível ouvir claramente vozes. Conversas inteiras em português e alemão. Os idiomas dos imigrantes que trabalhavam na fornalha há mais de um século. Mas não havia ninguém lá naquela noite. Apenas eles, e os ecos de um passado que se recusa a silenciar. A fornalha de Haydenville está fria há mais de um século. Mas o trabalho, aparentemente, nunca para. E finalmente, chegamos ao lugar mais infame de todos. Gor Orphanage. Um nome que evoca medo em qualquer pessoa que conhece a história de Ohio. Agora, Gor Orphanage não é exatamente uma cidade fantasma no sentido tradicional. É algo diferente. Mais complexo. Mais sombrio. Um lugar onde a linha entre a história e a lenda se torna impossível de distinguir. A lenda é conhecida por todos. Diz que em meados do século XIX, existia um orfanato em Gore Road, no condado de Erie. Um lugar isolado, cercado por florestas densas, onde crianças abandonadas eram levadas quando ninguém mais as queria. Segundo a lenda, as crianças naquele orfanato eram maltratadas de formas horríveis. Eram forçadas a trabalhar. Eram privadas de comida. Eram punidas por infrações mínimas. E algumas, dizem, nunca saíram vivas daquele lugar. A lenda atinge seu clímax com um incêndio devastador. Uma noite de inverno, quando a neve cobria tudo e o vento uivava entre as árvores, o orfanato pegou fogo. Chamas consumiram o prédio em questão de minutos. Mas havia algo errado. As portas estavam trancadas. Por dentro, as crianças não conseguiam sair. Gritaram por ajuda,
com suas pequenas mãos batendo contra as portas de madeira. Imploraram. Choraram. Mas ninguém veio. Todas morreram. Dezenas de crianças inocentes, consumidas pelas chamas. E desde então, seus espíritos assombram Gore Road. Visitantes relatam ouvir crianças chorando na escuridão. Vozes infantis chamando por socorro. Risadas que se transformam em gritos. Alguns afirmam ver pequenas pegadas na neve, que aparecem do nada e levam a lugar nenhum. Outros sentem mãos invisíveis tocando seus ombros, puxando suas roupas, pedindo algo. Mas aqui está a verdade. E a verdade é ainda mais perturbadora do que a lenda. Nunca houve um orfanato em Gore Road. Pelo menos não da forma que a lenda descreve. O que realmente existiu foi a Swift Mansion, uma propriedade particular pertencente a uma família rica. A mansão ocasionalmente abrigava crianças carentes, mas nunca foi um orfanato oficial. E sim, houve um incêndio. Em 1910. Mas não foi no orfanato inexistente. Foi na propriedade Light of Hope, nas proximidades. E ninguém morreu nesse incêndio. A história foi distorcida, aumentada, transformada ao longo das décadas. Então surge a pergunta inevitável: por que as pessoas ainda ouvem crianças chorando? Por que ainda veem aparições? Por que Gore Road é considerada um dos lugares mais assombrados de Ohio, mesmo baseada em uma lenda que não é verdadeira? Talvez porque as lendas urbanas tenham poder. Um poder próprio. Talvez porque quando milhares de pessoas acreditam em algo por décadas, essa crença crie sua própria realidade. Uma realidade coletiva, alimentada pelo medo. Ou talvez, apenas talvez, algo realmente aconteceu ali. Algo muito antes do incêndio de 1910. Algo que a história oficial não registrou. Algo que foi enterrado, escondido, esquecido propositalmente. Algo que as crianças ainda estão tentando nos contar. Monville, Boston Mills, Aidenville, Gore Orphanage. 4 lugares. 4 histórias. 4 janelas para um passado que se recusa a morrer. Todas conectadas por um fio comum, o esquecimento. Nós, como sociedade, temos pressa. Sempre olhando para frente. Sempre buscando o novo, o moderno, o próximo. E no processo, deixamos para trás cidades inteiras. Vidas inteiras. Histórias inteiras. Mas essas histórias não desaparecem com o tempo. Não se dissolvem no ar como a névoa da manhã. Elas permanecem. Nas ruínas que resistem ao tempo. Nos túneis escuros que guardam segredos. Nas fundações cobertas de musgo que lembram de quem ali viveu. E às vezes, elas se manifestam de formas que desafiam nossa compreensão racional. Não como fantasmas no sentido tradicional, talvez. Não como aparições de lençóis brancos. Mas como ecos. Ressonâncias. Impressões deixadas por emoções tão intensas que se imprimiram no próprio tecido do lugar. Medo. Tristeza. Esperança. Amor. Saudade. Todas essas emoções ainda reverberam nas cidades fantasma de Ohio, esperando serem ouvidas